Antes de mergulhar nessa história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em um dos restaurantes mais renomados da cidade, onde o luxo e a elegância reinavam supremos, uma atmosfera tranquila preenchia cada sala. As paredes, adornadas com refinados trabalhos em madeira e arte contemporânea, refletiam o brilho suave dos lustres de cristal pendurados no teto. As mesas, postas com precisão impecável, recebiam uma clientela seleta. Empresários influentes, celebridades e aristocratas, todos em busca de uma experiência culinária excepcional. Os garçons, vestidos com trajes impecáveis, camisas impecáveis, paletós ajustados e gravatas perfeitamente atadas, moviam-se com uma graça quase coreográfica. Cada gesto era preciso, cada expressão medida, cada linguagem codificada para nunca destruir a ilusão de perfeição que o restaurante oferecia aos seus clientes. Cada prato, uma obra de arte gastronômica, foi cuidadosamente apresentado sob o olhar atento do maître, garantindo que tudo fosse executado num balé impecável. Mas por trás dessa fachada brilhante, escondida da vista, outro mundo existia. O dos bastidores, o calor opressivo dos fogões, o som metálico das panelas jogadas nas bancadas, as ordens gritadas com voz autoritária. Aqui, corpos cansados trabalhavam incansavelmente, passos apressados para acompanhar o ritmo frenético do serviço e rostos tensos traíam exaustão acumulada. A elegância e a serenidade impostas no ambiente deram lugar à tensão brutal da hierarquia, onde todo erro era imediatamente punido. Foi ali, na curva de um corredor que levava aos vestiários dos funcionários, que Louis Varenne, o gerente-geral do restaurante, parou abruptamente. Ele não deveria estar ali. Normalmente, ele administrava os negócios em seu luxuoso escritório, localizado no topo do estabelecimento, longe da agitação do serviço. Ele era um homem de números, estratégias e investimentos. Ele via seu papel da seguinte forma: garantir a lucratividade, atrair clientes de prestígio e manter a imagem do restaurante no auge da gastronomia. E ainda assim, naquela noite, ele decidiu ir aos bastidores. Para quê? Ele não teria sido capaz de dizer isso exatamente. Talvez seja apenas um palpite. Ou uma curiosidade que ele muitas vezes se proibia de satisfazer. Ele sempre preferiu observar de longe, permanecendo uma sombra silenciosa por trás do esplendor do restaurante, confiando nos relatórios de seus gerentes intermediários. Mas algo ultimamente o fez querer ver a verdade com seus próprios olhos. Foi então que ele ouviu um barulho que o perturbou. Solucos abafados. Pareciam vir da cozinha, de um canto remoto onde ninguém deveria estar àquela hora. Louis caminhou para frente com passos suaves. O espaço estava quase deserto, com a maioria dos funcionários ainda ocupados na sala de jantar ou na grande cozinha aberta. Apenas uma figura frágil, encolhida perto das pias, quebrou o silêncio. Uma garçonete. Ela estava agachada, com a cabeça baixa e o corpo tremendo levemente. Seu uniforme azul escuro, normalmente impecável, estava levemente amassado. Ela pressionou um pano contra a boca, tentando em vão conter as lágrimas. Camila. Ele a reconheceu imediatamente. Ela era uma das garçonetes mais diligentes do restaurante. Discreto, profissional, nunca uma palavra se sobrepõe à outra. Um funcionário modelo, pelo menos na aparência. Louis se citou. Ele deveria intervir. Ele era apenas um espectador. Um observador invisível, escondido atrás de seu anonimato. Mas algo nessa cena o perturbou profundamente. Ele não gostava da ideia de um membro de sua equipe ser reduzido a lágrimas, sozinho em um canto da cozinha. Por fim, ele quebrou o silêncio. Por que você está chorando? Sua voz, calma mas firme, ecoou pelo espaço vazio. Camille pulou violentamente e levantou a cabeça em pânico. Seus olhos vermelhos de lágrimas se arregalaram quando ela viu o homem que não reconheceu. Ela rapidamente enxugou o rosto com as costas da mão, tentando recuperar a compostura. Eu? Nada, senhor. Está tudo bem. Louis não se deixou enganar. O hematoma que surgia no pulso de Camille, meio escondido sob a manga do uniforme, não passou despercebido por ele. Ele também notou a vermelhidão nos olhos dela, o tremor quase imperceptível dos dedos dela apertados contra o avental. Algo estava errado. Ele se encostou na parede, cruzou os braços e olhou para ela por um momento antes de sussurrar calmamente.
Se tudo estivesse bem, você não estaria aqui chorando sozinha. Camille estremeceu ligeiramente. Ela levantou a cabeça o suficiente para encontrar o olhar dele antes de desviar o olhar, encarando teimosamente o chão de ladrilhos. Ela realmente deveria falar? Quem era esse homem que parecia ler os pensamentos dela com tanta facilidade? Seu tom não era nem acusatório nem condescendente. Não havia piedade nem fingimento, apenas uma preocupação genuína que a perturbava. Os segundos se estenderam, pesados de silêncio. Então, num sussurro quase inaudível, ela finalmente sussurrou. É o Maitre, o Sr. Lambert. Ele me humilhou na frente de todo mundo. Ele me acusou de não ser rápido o suficiente, de atrasar o serviço. Aí ele agarrou meu pulso quando eu queria responder. Na frente dos clientes. Sua voz falhou um pouco nas últimas palavras. Uma raiva contida e opaca ressoou por trás de sua confissão. Mas, mais ainda, um medo latente, o de uma mulher que sabia que não tinha o direito de errar, que não podia se dar ao luxo de reclamar, sob pena de ser sacrificada no altar do lucro e das aparências. Louis sentiu o maxilar ficar tenso. Lamberto. Este nome não era desconhecido. Ele tinha ouvido falar dele, sobre sua autoridade inflexível, sobre sua tendência a abusar de seu status para afirmar seu domínio sobre a equipe. Rumores, certamente, mas persistentes o suficiente para que voltassem à tona naquele momento, sob uma luz muito mais perturbadora. Ele respirou fundo e perguntou em voz profunda. E não é a primeira vez, né? Camille balançou a cabeça lentamente, seu olhar evasivo revelando uma verdade dolorosa. Não. Mas se eu disser alguma coisa, eles vão me demitir. Não posso me dar ao luxo de perder esse emprego. Sua resposta foi marcada por amargura e resignação. Como se ela já tivesse pesado os prós e os contras 1000 vezes, e em cada uma delas, se percebesse presa. Preso entre a humilhação e a necessidade, entre a dor e a sobrevivência. Louis olhou para ela cuidadosamente. Como chegamos a esse ponto? Como esse comportamento pode ter se tornado normal em seu próprio teto, em seu próprio restaurante? Foi o medo do status de Lambert que silenciou os funcionários? Ou seria ele que, à força de delegar e de se perder na gestão dos negócios, acabará por não ver mais a realidade daqueles que mantinham o seu estabelecimento funcionando dia após dia? Um sentimento de culpa, misturado com uma raiva fria, tomou conta dele. Ele nunca foi um homem indiferente. Mas hoje ele percebeu que, de certa forma, ele tinha sido. Naquela noite ele tomou uma decisão. Não haveria mais um diretor invisível. Com um gesto confiante, ele estendeu a mão firme para Camille para ajudá-la a se levantar. Não precisa mais se preocupar. Este homem vai responder pelos seus atos. Camille olhou para ele, perplexa, sem entender quem realmente era aquele estranho que acabará de lhe prometer justiça. Quem era esse homem, cujo olhar ardia com uma determinação silenciosa, porém implacável? Parte dela queria acreditar nas palavras dele, mas a experiência lhe ensinou que promessas eram apenas ilusões frágeis em seu mundo. Foi somente na manhã seguinte que a resposta chegou a ele com uma clareza brutal. Um silêncio pesado reinava na grande sala de reuniões da equipe, uma sala raramente usada, exceto para anúncios oficiais. Todos os funcionários estavam lá, desde os auxiliares de cozinha até os garçons, incluindo os cozinheiros de seção e os lavadores de pratos. As conversas fluíam, entremeadas de preocupação e excitação reprimida. Você sabe o que está acontecendo? Sussurrou um garçom para seu colega. Não faço ideia. Aparentemente, o dono quer falar com a gente. O próprio gerente-geral. Essas palavras eletrizaram a assembleia. Louis Varenne, o chefão, cujo nome aparecia nos documentos, contratos e placas oficiais do restaurante, iria falar com eles. Alguns nunca o tinham visto pessoalmente. Para muitos, ele era apenas uma sombra, uma entidade distante que existia em algum lugar nos escalões mais altos da gestão. Camille, sentada atrás, sentiu seu coração bater mais rápido. Ela olhou ao redor da sala, procurando desesperadamente por alguma pista sobre o que estava prestes a acontecer. Então a porta se abriu. Louis entra. Vestido com um terno sóbrio, o rosto fechado, ele caminhou com passo confiante em direção à plataforma onde os executivos costumavam discursar. Um silêncio glacial caiu sobre a sala. O peso de sua presença foi imediatamente sentido.
Camille sentiu a respiração falhar. Era ele. O homem de ontem. Aquele que estendeu a mão para ela. Aquele que lhe prometeu que ela não precisaria mais se preocupar. Era ele, Louis Varenne. Um murmúrio percorreu a sala. Alguns funcionários trocaram olhares surpresos. Outros instintivamente abaixaram a cabeça. Mas uma pessoa, em particular, ficou furiosa. Lamberto. O maitre, normalmente tão seguro de si, ficou paralisado no lugar. Seus dedos, cerrados em volta da caneta, ficaram brancos de tensão. Louis olhou ao redor da sala antes de falar, sua voz calma, mas vibrante, com autoridade inegável. Eu me dei ao trabalho de observar meu próprio estabelecimento nas sombras. O que descobri me decepcionou profundamente. Um tremor percorreu a sala. Alguns funcionários trocaram olhares preocupados. Outros olharam para baixo, temendo o que estava por vir. Louis deixou um silêncio pairar. Ele queria que suas palavras fossem assimiladas, para que eles entendessem que aquele não era apenas um discurso formal. Um restaurante não é apenas uma vitrine de luxo. É usado por mulheres e homens que dão o melhor de si todos os dias. Nenhum membro da minha equipe será tratado com desprezo ou sofrerá abuso sob minha autoridade. Seu olhar percorreu a sala e parou em Lambert. O maitre tentou encará-lo, mas hesitou diante da intensidade gélida do gerente-geral. Então Louis disse a frase que mudaria a ordem das coisas. Senhor Lambert, o senhor está dispensado. Imediatamente. Um choque percorreu a sala. Alguns trabalhadores da cozinha arregalaram os olhos. Os garçons abafaram exclamações silenciosas. Um murmúrio incipiente surgiu, enchendo a sala com uma mistura de espanto e satisfação reprimida. Lambert, por sua vez, passou do branco ao vermelho em uma fração de segundo. Senhor Varenne, ele tentou falar, sua voz tremendo de raiva e descrença. Não há discussão. Não há negociação. Louis não levantou a voz. Não precisava. Seu tom áspero foi suficiente para calar qualquer tentativa de protesto. Lambert fez uma careta e cerrou os punhos, mas percebeu que não tinha saída. Ele não era mais o mestre do jogo. Ele não tinha mais poder algum aqui. Louis então se virou para Camille. Ela não sabia mais respirar. Ela, a invisível. O discreto. Aquele que aprendeu a aceitar em silêncio. Ela acabará de testemunhar, impotente, o ato de justiça que ela nem ousava esperar. A partir de hoje, toda reclamação, toda injustiça, será ouvida e tratada. Meu escritório estará sempre aberto a quem precisar. Os funcionários se entreolharam. Alguns assentiram, outros se endireitaram imperceptivelmente. Um peso tinha acabado de ser tirado de mim. Uma nova era estava apenas começando. Quanto a Camille, ela sentiu algo raro e precioso invadi-la, um profundo alívio. Naquele dia, a equipe percebeu que algo havia mudado. Louis Varenne não era mais apenas um nome distante em documentos. Ele havia se tornado um verdadeiro líder. E Camille nunca mais derramou uma lágrima naquela cozinha, exceto talvez uma discreta lágrima de gratidão.